Olá, sou o professor Júlio César Santos, estamos de volta aqui com muito carinho para ajudar você a gabaritar a ética profissional. Então certamente você escutando esses blocos, lembrando que isso estará disponível, esse projeto estará disponível também no YouTube para quem não tem acesso às redes audiovisuais, né? Você terá acesso sim no YouTube, tá bom? Vamos juntos aqui, vamos caminhar então para que possamos aí fazer você com muito carinho, com muito amor, fazer você ser aprovado na OAB, gabaritando ética, que vai te ajudar muito. Vamos para a dica 30, então, atenção, anota aí, caderno, vamos lá, caderno, folha, caneta, tem que ajudar o professor, você tem que lembrar que você ou tem memória auditiva ou fotográfica, então se você não sabe, procure saber qual que é a sua memória, procure entender o seu corpo, tá bom? Vamos juntos aqui. A dica 30, nós vamos falar um pouquinho da razão social. A sua, o que é a sua? É a Sociedade Unipessoal da Advocacia. O advogado atualmente, sozinho, pode sim procurar a OAB e virar CNPJ, sozinho, ou seja, é a Sociedade Individual de Advocacia, tá? Então, uma novidade, não tão recente assim, mas ainda a banca continua cobrando esse assunto. Essa Sociedade Unipessoal de Advocacia deverá ser formada obrigatoriamente por um advogado. Lembrando sempre que esse proprietário do escritório tem que ser advogado. Não dá para fazer sociedade na advocacia com alguém que não seja advogado. Então, não posso pegar um bacharel em direito que não seja formado ou ainda não passou na OAB para ser sócio. Isso não acontece dentro da OAB, ok? Então, se liga nisso, dica importante também. Vamos lá, dica 31, responsabilidade. Na sociedade, os sócios titulares da sociedade individual de advocacia respondem sempre de forma subsidiária, tá? Então, qual que é a responsabilidade do sócio perante a sociedade de advocacia? Mesmo a sociedade individual, responde sempre de forma subsidiária. Anota aí, subsidiária, responsabilidade subsidiária. Essa é a regra do jogo. Lembrando também que não é só responsabilidade subsidiária, mas também ilimitadamente. Então, anota aí com carinho. Subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados ao cliente, por ação ou omissão no exercício da profissão. Isso nós estamos falando de uma ação de responsabilidade civil contra o advogado. Por isso tem muito advogado aí que faz seguro. Seguro de responsabilidade civil. Virou moda, né? O seguro de responsabilidade civil. Em virtude disso, em virtude da responsabilidade subsidiária e ilimitada que o advogado tem, né? E na verdade ele vai responder pelos danos causados. Se for em dinheiro, ele vai pagar indenização para o cliente, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Vale a pena também lembrar para a prova da OAB que trata-se de responsabilidade civil subjetiva, tá? Subjetiva. Nós temos a responsabilidade civil, que é objetiva e subjetiva. No caso, a relação advogado e sociedade, cliente e sociedade de advogados é a responsabilidade civil subjetiva. Então, fique atento em relação a isso. Vamos juntos aqui, vamos caminhar então. Olha outro assunto importante aqui, né? Outro assunto importante é a dica 32. Nós vamos falar sobre o advogado empregado. Advogado empregado é o CLT. Quero lembrar a você que o advogado empregado é o CLT, tem vínculo empregatício e vale a pena também informar que o advogado empregado ele pode ter um contrato com exclusividade ou sem exclusividade. Com exclusividade, ele só pode atuar para o escritório de advocacia. Sem exclusividade, ele pode advogar, né, fora do escritório. Então tem esses dois contratos. Vale a pena lembrar também que a sucumbência, que é o plus, né, poderá ser dividido com o escritório de advocacia. O escritório de advocacia, a sociedade de advogados, divide com o advogado. Agora, caso o advogado seja empregado de uma empresa, não de uma sociedade de advogados, uma advocacia, aí a sucumbência é só dele. A divisão de sucumbência jamais é com uma pessoa que não seja advogada. Então guarde isso que isso ajuda para a prova, hein? Jamais, tá? O advogado empregado é aquele que mantém vínculo empregatício, prestando seus serviços de advogado a uma sociedade ou uma empresa, ok? Atenção, muita atenção agora. É importante ressaltar que esse vínculo não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional, ok? Por quê? Porque o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregados, tá? Fora da relação de emprego. Então, anote isso aí, muito importante, dica de ouro também. Vamos juntos, vamos caminhar então para a dica 33, a jornada de trabalho do advogado. Fique atento, por quê?
Para a prova da OAB, isso sempre cai. A jornada de trabalho será de 4 horas diárias, contínuas diárias, não excedendo a de 20 horas. Não excedendo a de 20 horas semanais. A única exceção que nós temos, sim, estipulado em acordo ou convenção coletiva de trabalho ou um regime de dedicação exclusiva. Mas em regra é 4 horas, ok? 4 horas diárias e 20 horas semanais. Isso é muito lindo na teoria para a prova da OAB. Na prática você sabe que é totalmente diferente, né? Mas para a prova da OAB é isso. A jornada de trabalho do advogado, 4 horas diárias, lembrando 20 horas, chamada horas semanais. Então fique atento em relação a isso. Outra dica com chave de ouro, sim, é em relação ao tratamento de regime de dedicação exclusiva. Quando existe o regime de dedicação exclusiva, a jornada de trabalho não poderá exceder a 8 horas diárias, tá? Então, também dica importante. Vamos juntos aqui, a dica 34. Vamos lá, vamos falar de contabilização. Dica importante. Tanto na jornada de trabalho quanto no regime de dedicação exclusiva, será contabilizado sim o período em que estiver à disposição do empregador. Então, o advogado tem isso. Você está em casa, mas está à disposição do empregador, será contabilizado sim como hora de trabalho. As horas excedentes à jornada de trabalho, também, como conhecido lá no direito do trabalho, é o adicional de hora extra, as horas extras, as horas suplementares. Elas deverão ser remuneradas com um adicional não inferior a 100%, tá? Qual que é o adicional? O percentual de horas extras do advogado, 100%, sobre o valor da hora normal, 100%, tá bom? Lembra você que o advogado também tem hora noturna, hein? Hora noturna é o chamado adicional noturno. Então, o advogado, quando trabalha das 8 até as 5 horas da manhã do dia seguinte, será remunerado com um adicional noturno de 25%. Então, cuidado, hora extra 100% e o adicional noturno do advogado, 25%. Então, é importante também, isso cai na prova da OAB. Vamos lá, dica 35, acorda aí, vamos juntos, rumo à aprovação. A dica 35, quero falar do advogado empresa, advogado empresário. Vamos bater um papo sobre isso. Quando eu falo do advogado empresário, advogado empresa, os honorários de sucumbência pertencerão sempre ao profissional que elaborou a peça, né, desenvolveu a peça. Lembrando que poderá ser pactuado a divisão com a sociedade. Sem empresa, jamais. Já tinha falado isso. Quem não é advogado não recebe sucumbência, tá bom? Cliente não recebe sucumbência. Quem não é advogado não tem direito à sucumbência. Sucumbência, você já sabe, aquele que ganha tem direito de receber sucumbência, previsto no Estatuto, previsto no Código de Processo Civil, de até 20%. Até 20% sobre o valor, né, o valor da causa ou o valor da condenação, ok? Então, sucumbência é um plus, é um adicional ao advogado que ganhou. Quem paga não é o advogado que perdeu, mas a parte que perdeu ao advogado que ganhou, ok? Atenção, muita atenção. Quando o advogado for integrante de sociedade de advocacia, ocorrerá sim a partilha entre ambos, na forma estabelecida, no acordo estabelecido pelas partes, tá bom? Então, dica importante também. Vamos embora, quero bater um papo com você sobre a dica 36, quero falar sobre honorários. Quando eu falo de honorários, você sabe que nós temos o honorário pactuado, acordado com o cliente, tem o honorário cota litis, é uma advocacia de investimento, se você ganhar, você vai cobrar do seu cliente 50%, mas você vai pagar todas as despesas. Tem o pro bono é totalmente gratuito, sem custo nenhum, você faz de coração e de alma, não pode ter vínculo com igreja, partido político. Existe ainda os honorários arbitrados judicialmente, são aqueles honorários que a justiça vai decidir, quando você briga com o cliente, isso vai parar na mão do juiz, o juiz que vai decidir quanto você vai receber de honorários. Então nós temos várias espécies de honorários, tá? Dentro dessa introdução que eu passei para você, com muito carinho, objetiva, didática, quero falar para você que na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência serão proporcionais ao trabalho realizado. Então, uma dica com chave de ouro, tá? Então, caso faleça ou ocorra uma incapacidade civil, ele vai receber os honorários parcialmente, né, proporcionais dentro daquilo que ele fez, e o novo advogado que assumiu a causa vai receber os outros honorários proporcionais. Então fica proporcional, justo. Bom senso, aplica ao B aqui. Também vale a pena lembrar que serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. E aí, entrando numa outra dica importante, os honorários advocatícios guardam natureza alimentar, tá? Então isso é muito importante você saber. Tem caráter alimentar, integrando sim o patrimônio civil do profissional. Vamos lá, vamos para a dica 37 então, vamos juntos, hein? Dica 37, critério da moderação. Você sabe que tem a tabela da OAB. A tabela da OAB
é elaborada pela seccional. Seccional, isso quer dizer que é estadual. Na minha opinião, é horrível isso. Deveria ser... o Conselho Federal deveria fazer, na minha opinião. Por quê? Porque aí criaria um percentual mínimo e máximo. Isso traria mais segurança para o advogado. Mas não, continua sendo estadual. Não gosto desse modelo, mas é o que cai na prova da OAB. Os honorários da OAB são feitos, elaborados em tabelas estaduais, ou seja, a seccional que elabora. Então são honorários, cada estado tem o seu. Quando eu falo de honorários, vale a pena lembrar que o contrato de honorários, o ideal é que você faça sempre escrito, por mais que a OAB não obrigue, pode ser verbal, mas o ideal é que seja escrito. Os honorários devem respeitar os critérios de moderação. Como que eu vou fazer a cobrança de honorários? Eu vou levar em consideração a relevância do caso, a complexidade, a dificuldade, o trabalho, tempo, condição do cliente, condição financeira, o lugar da prestação de serviço e também, além de tudo isso, eu vou levar em consideração o Código de Ética e Disciplina da OAB, ok? Então, sempre com moderação. Dica 38, valor mínimo. Então, volto a falar que é a tabela da OAB. Quando o advogado ele cobra um valor menor do que está estabelecido na tabela da OAB, ele está cometendo uma infração ética. Por quê? Ele está cometendo aviltamento de honorários. Aviltamento de honorários, que é punível com pena de censura. E tem mesmo, hein? Você que vai passar na OAB, não cobre menos que a tabela. Venha para somar na advocacia, mas não para atrapalhar os outros colegas, tá bom? Atenção, para a prova da OAB, na prática tem cartão de crédito, tem boleto, na prática é diferente. Mas para a prova da OAB, salvo estipulação contratual em sentido diverso, contrário, os honorários devem ser pagos em 3 vezes. 1/3 devido logo no início do serviço, da contratação, 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante no final, ok? Então 3 vezes, tá? 3 parcelas. Isso para a prova da OAB, você sabe que na vida como ela é diferente. Prova da OAB é o mundo ideal, nós vamos seguir o que está aqui. Vamos lá, vamos juntos aqui. Tipos de honorários, hein? Existem 3 tipos de honorários. 3, é a dica 39. Convencionados, são os contratuais, por arbitramento e de sucumbência. O estatuto, ele fala em 3 honorários. Convencionados, aquele que é pactuado com o cliente, arbitrados, que é aquele arbitrado judicialmente, e de sucumbência. Na minha opinião, e nos meus livros eu defendo que são 5. Eu acho que o estatuto, infelizmente, ele não é didático. Pode ver, se você ler o estatuto sozinho, você vai falar, meu Deus do céu, que negócio complicado é esse? Porque o estatuto da OAB, o código da OAB, ele não é didático. Não é numa linguagem acessível. Pode ter certeza, você que está escutando o professor aqui, quando você lê o estatuto ou o código de ética, dá sono. Faz um teste aí, lê pelo menos 10 artigos para você ver o soninho gostoso que vai te dar. Sabe o que quer dizer isso? Que não é didático, não é interessante. Então acho que é mal desenvolvido, mal elaborado, muito técnico. Para ficar mais fácil didático, eu conserto isso, tá? Por mais que o estatuto ou o código alegue que tem 3 honorários sucumbenciais, que são os contratuais, arbitrados judicialmente ou arbitrados, e sucumbencial, eu incluo mais 2. Então eu incluo o pro bono e o quota litis. Pro bono, advocacia gratuita, de coração, para ajudar as pessoas. Você faz quando você quiser, a hora que quiser. Não pode ter vínculo com igreja e nem partido político, com nada. Tem que ser de coração. E quando eu falo da advocacia, quota litis é uma cláusula, por isso eu chamo de contrato quota litis. Você combina com o seu cliente, eu vou fazer, vou pagar os gastos e se ganhar 50% eu vou cobrar de honorários. Isso pode na advocacia. Por mais que muita gente fale que não, né? Mas isso pode ser feito sim. O que não pode realmente, isso acontece muito no caso do advogado criminal, ele fala, olha, você não tem dinheiro para pagar, dá esse carro, eu gostei do seu carro. Isso não pode acontecer. Isso é proibido. Você não pode aceitar bens móveis ou imóveis em troca de honorários. Isso não. Você não pode fazer. Mas cota litis pode sim, ok? Vamos lá, então, dica 41. 41 não, nós paramos 39, os tipos de honorários, então é a dica 40. Dica 40. Dica 40, então. Vamos lá, para não passar batido, hein? Honorários convencionados. São aqueles pactuados. Você que combina com o seu cliente. 5 mil em 3 vezes, 4 mil em 3 vezes, 10 mil. É o pactuado, você e o cliente. Depois, 41. Honorários por arbitramento ou arbitrado judicialmente. É a mesma coisa, tá? É aquele honorários que o judiciário vai decidir. Porque você brigou com o cliente e o cliente não quer te pagar porque ele contratou outro advogado e o cliente fala que não tem que pagar mais nada para você, você pede para o judiciário arbitrar.
Esses honorários por arbitramento pode aparecer também quando o advogado ele atua em prol da Defensoria Pública, um convênio. Então também uma tabela que é feita. Essa tabela é uma tabela feita por arbitramento e o advogado recebe por serviço. Então é importante também. Vamos lá, honorários de sucumbência. Você já sabe, hein? Previsto no Código de Processo Civil, poderá chegar até 20%. Tá? Sucumbência é o advogado que ganha. Se tem justiça gratuita, artigo 98 do Código de Processo Civil, não tem sucumbência. Ninguém paga e ninguém recebe, tá bom? Execução dos honorários. Parece muito com o Código de Defesa do Consumidor, né? 5 anos de prescrição. Você tem 5 anos para cobrar os seus honorários. Dica 43. 5 anos para cobrar os seus honorários, tá bom? Vamos juntos aqui. Dica 44. Cota litis. Então, cota litis, o que é isso, professor? É a participação do advogado no ganho da causa. Isso já tinha falado, volto a falar. O advogado assume os riscos da demanda e as despesas também e vão dividir os ganhos. Veja que aqui vai dividir meio a meio, 50% a 50% com o cliente, advogado e cliente, mas não está aceitando bens em troca. Então se liga nisso. Dica 45, bens particulares do cliente. É proibido totalmente você aceitar bens do cliente, bens particulares, tá? Então a única exceção seria o cota litis, tá? A única exceção. Fique atento em relação a isso. Dica 46, vale a pena, hein? Prazo para cobrança, então 5 anos. Dica 46, prazo 5 anos. Como que eu começo a contar esse prazo? Isso cai direto na prova da OAB. Do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da decisão que o fixar, da ultimação dos serviços extrajudiciais, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação. Então nós temos aí, são 5 possibilidades, tá? O prazo de 5 anos é contado a partir de 5 possibilidades. Volto aqui, anota aí no seu caderno. Do vencimento do contrato, pode ser do trânsito julgado. Terceira situação, do fim do serviço extrajudicial. Próxima situação, desistência ou transação. E renúncia da revogação do mandato. Ok? Fechado? Vamos lá, olha só. Dica 47, hein? Dica importante também. Incompatibilidade e impedimento. Eu já tinha falado também sobre isso. A incompatibilidade e impedimento, qual que é a diferença? Incompatibilidade, artigo 28, proibição total. Impedimento é a proibição parcial. Dê exemplos, vários exemplos. O procurador é impedido. É impedido de advogar contra quem remunera. Se ele recebe do Estado ou do município, ele não pode advogar contra, né, o município. Agora, se o sujeito, ele realmente ele exerce uma função incompatível, ele não pode nem advogar, não pode nem ter número de inscrição na OAB. Ok? Tema importante e relevante, sempre cai na prova da OAB. Então guarda aí. A incompatibilidade é a proibição total. O impedimento é a proibição parcial. Dei vários exemplos aí já para você lá no primeiro bloco, hein? Então fique atento em relação a isso. É importante também esclarecer que, tendo caráter definitivo, gera o cancelamento da inscrição da OAB. E quanto ocorrer de forma temporária, gera apenas a licença, tá? Então é importante. Dica 48, exceções aí, tá bom? Algumas exceções importantes também sempre cai na prova essa dica 48. Não caracteriza incompatibilidade de administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério. Ou seja, o professor, mesmo que ele dê aula para uma faculdade pública, não existe incompatibilidade, tá bom? Então guarde isso. Também vale a pena lembrar, mesmo que ele tenha poder de decisão pedagógica, mesmo que ele tenha poder de decisão pedagógica, como professor, ok? Agora, se for diretor, aí já diretor não. Diretor já não poderia advogar porque ele é diferente, ele tem uma função diferente. O estatuto ele fala da docência, tá? Do magistério jurídico. Então acorda aí também, importante também. Mais uma dica também dentro dessa dica 48, no julgamento daquela DIN tão famosa, a 11.27.8, o STF determinou que os advogados que exerçam mandado temporário de juiz eleitoral também não estarão incompatíveis com a advocacia. Então aquela DIN, a DIN, ela acertou o entendimento aqui. O Supremo entende aquele advogado que exerce em caráter temporário o cargo de juiz eleitoral, ele não precisa deixar a advocacia. Na verdade, ele não é incompatível, ele nunca ficará incompatível. Legal, né? Então, eu posso ser juiz eleitoral e ao mesmo tempo advogado. Sensacional, hein? Dica 49.
Na dica 49 eu quero falar um pouquinho sobre outras incompatibilidades. Já falei muitas, né? Mas não ia esquecer de ajudar você em relação ao banco. Sempre cai, sempre, toda hora. É importante esclarecer que quem trabalha no banco pode advogar. O professor foi caixa e advogava. Fui tesoureiro e advogava. Então você pode advogar mesmo trabalhando no banco. A única exceção é quando você é gerente. Gerente de conta corrente, diretor, coordenador de alguma coisa. Pode ser coordenador de telemarketing do banco. Se você tem um cargo de gestão, de chefia, você não pode advogar, tá bom? Trabalha no banco, seja público ou privado, tem um cargo de chefia, gerência, coordenação, supervisão, não pode advogar. Agora, se você trabalha no banco, seja público ou privado, não tem esse cargo de chefia, trabalha como auxiliar administrativo, caixa, tesoureiro, aí você pode advogar sim, tá bom? Quero ver um tempo, mas poder pode. Então, importante aqui. Chegamos aqui, acorda aí, a dica 50, hein? Quando eu falo da dica 50, eu tô falando do impedimento. Já expliquei para você, artigo 30. Quando eu falo do impedimento, é proibição parcial. Não é a incompatibilidade, proibição total. Impedimento parcial, tá? Então, não pode advogar contra quem remunera. Importante. Olha só, exercício da advocacia, dica 51. Vamos falar aqui sobre o exercício limitado. É limitado sim. Por quê? Nós só podemos atuar dentro da nossa seccional, onde nós temos a inscrição, e se for atuar fora do estado, até 5 ações. Habeas corpus, ações que aplicam-se o ius ou jus postulante, não vão ser levadas em consideração, tá bom? Quando eu falo das infrações éticas e disciplinares da OAB, vamos ter um papo sobre isso, tá? Então acorda aí, a dica 52. Então, importante aqui. Quando eu falo da dica 52, eu quero bater um papo. Quais são as infrações éticas dentro do estatuto e do código? São taxativas, tá? Só existe isso. O que eu falei aqui, o que eu vou falar aqui, é o que existe. Não existe algo fora da caixinha. Então nós temos a censura, suspensão e exclusão. Censura, suspensão e exclusão. Lembrando que existe a pena também de multa, tá? Então é só isso que tem de infrações disciplinares. Quero lembrar você que a multa é aplicada conjuntamente em determinadas situações. Então o sujeito ele sofreu a censura mais a multa. É conjuntamente, tá bom? Tem a multa ainda. A censura é uma infração, para você entender, já entrando na dica 53, é uma infração disciplinar de cunho leve, cabível em alguns casos, menos gravosos, tá? Então isso é importante. Censura seria uma situação que seria um puxão de orelha. Lembrando que a censura pode ser convertida em mera advertência por meio de ofício reservado, sem registro nos assentamentos. Então, na verdade, você é o chamado réu primário, nunca teve reclamação na OAB, você pode pedir que seja convertido em advertência para não ficar com nada anotado nos seus prontuários, tá bom? Suspensão, entrando já na dica 54, tem a ver com o exercício da advocacia, mesmo em causa própria. Então, mesmo em causa própria, você pode ser punido com suspensão. Fique atento que a suspensão, isso cai na prova da OAB, ela pode ocorrer por um período de 30 dias até 12 meses. 30 dias até 12 meses, tá? Sob pena de nulidade. 30 dias até 12 meses. Atenção, porque essa infração também ela leva em consideração a reincidência, né? Se o advogado já tem reclamações, ele provavelmente vai sofrer a suspensão, porque ele já não é mais o chamado réu primário, tá? Fazendo uma analogia com o direito penal, processo penal, que eu sei que você gosta, fica mais didático. Dica 55, o prazo de suspensão. Existem situações onde o prazo de suspensão poderá explorar o período de 12 meses, tá? Quais são? Aqueles casos que você recusa-se injustificadamente a prestar contas ao cliente, isso é um perigo, isso dá bucha, hein? Suspensão. Deixar de pagar as contribuições da OAB, tem decisões recentes contra isso, mas para a OAB deixou de pagar as contribuições, inclusive a anuidade, você vai ter suspensão, e erros reiterados que evidenciam a inépcia profissional. Você está advogando mal, ok? 56, suspensão preventiva, hein? Ela ocorrerá sempre em caso de repercussão prejudicial à advocacia. Poderá ocorrer a suspensão preventiva do advogado em situações, depois de ouvi-lo, em sessão especial pelo Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional, onde o acusado tem inscrição principal. Então, dica também importante, também tema que pode ser cobrado em prova, suspensão preventiva, que pode ocorrer, tá? Dica 57, a exclusão. Chute, né? Um chute na bunda do advogado, tchau. Só que aqui ele vai e volta, né? Aqui ele vai e volta.
A exclusão ocorrerá com a penalidade de cunho grave, né? Então, cunho grave, lembrando que isso aqui é importante, pode cair na nossa prova também, existe a necessidade da manifestação de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, tá? Então tem que ter 2/3 aí para ocorrer a exclusão. Vale a pena também, nas seguintes situações, que ocorra a reiteração por 3 vezes da sanção de suspensão. 3 vezes suspenso, você perde a OB, você é expulso. Mas volta, eu vou contar daqui a pouco. O advogado terá também sua inscrição cancelada e, consequentemente, perderá o número original. Quando ele voltar, ele vai ter outro número, ok? Em relação à multa, nós falamos aqui, em relação à multa, a multa é aplicada conjuntamente em determinadas situações. Quando eu falo da multa, pode variar, tá? Variar do valor, do mínimo, até um valor máximo, que seria 10 unidades, ok? Mínimo, 1 até 10. Então, dica 58, importante também. Lembrando que essa multa é a penalidade aplicada cumulativamente com as sanções de censura e suspensão, sempre aplicada de forma cumulativa. Vamos lá, chegou. Professor, o advogado perde o direito de advogar e volta? A Fênix volta? Volta. Dica 59, reabilitação. Anota aí. Dica 59, reabilitação. A reabilitação é engraçado que acontece na OB. Lá na medicina, o Conselho de Medicina, né? O Conselho Médico, né? Retificando aqui, o Conselho Médico, quando caça o registro do médico, ele nunca mais volta a ser médico no Brasil. O diploma não é cassado, ele pode ser médico em outro país, mas no Brasil nunca mais. Aqui não, aqui ele volta, né? Ele ressurge, a Fênix. A reabilitação, ela ocorre de que forma? Funciona assim. A reabilitação será permitida ao advogado que tenha cometido qualquer sanção disciplinar, podendo ele requerer 1 ano após o seu cumprimento, em face das provas efetivas de bom comportamento. Então, depois que ele foi condenado pelo OAB, depois de 1 ano, 12 meses, né, na prova vai cair 1 ano, não meses, mas 1 ano, 12 meses, ele pode pedir sim a reabilitação. Então, volta à tona. Fique atento porque na reabilitação de qualquer sanção disciplinar, resultando de prática de crime, o pedido da reabilitação depende sim da reabilitação criminal. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer, se o advogado, vamos dizer que ele foi condenado criminalmente, ele vai ter que cumprir a pena, pede a reabilitação penal, criminal, ficou limpo lá, aí ele vai pedir a reabilitação na OB. Então, um advogado que vai preso e perde a OB, ele pode voltar a advogar, mas ele vai ter que pedir primeiro a reabilitação penal, depois na OB, depois ele volta a advogar, tá bom? Então, dica importante. Chegamos, hein? Dica 60, hein? A prescrição da pretensão punitiva, assim como a cobrança dos honorários, 5 anos. Então guarde aí, ó, tudo 5 anos, hein? O advogado pode cobrar o seu cliente, tem 5 anos para isso. O cliente pode reclamar do advogado na OB após o serviço, a execução do serviço, em até 5 anos, tá? Então, dica 60 da prescrição punitiva. Vamos lá, 61, hein? Prescrição intercorrente. Tem aqui também prescrição intercorrente. Dica 61. A todo processo paralisado por mais de 3 anos será aplicada a prescrição intercorrente, devendo ser arquivado de ofício ou requerimento da parte. Então vamos dizer que a OB fica cozinhando o galo, o Tribunal de Ética, né? Não resolve, não julga, passa 3 anos, o advogado pode fazer um pedido de arquivamento, tá bom? Então, interessante isso também. Vamos lá, dica 64 da Ordem dos Advogados do Brasil, a definição, hein? Quando eu falo a OB, ela é sui generis. O que é sui generis, professor? É um ET. Por quê? Porque ela tem personalidade jurídica própria. Quem trabalha na OB é CLT, não precisa prestar concurso público, não precisa comprar nada através de licitação. Por isso a OB é sui generis, tá? Então, dica importante da definição da OB. Cuidado, se você está assistindo no YouTube, ou mesmo aqui no podcast, né? Você está assistindo ou escutando, e aí o professor começa a falar, a OB é uma autarquia federal. Cuidado, hein? Essa aula está desatualizada. Já exclui, cai fora, porque a OB ela é considerada atualmente, para a prova da OB, né, sui generis, tá bom? Lembrando que ela tem personalidade jurídica própria, a OB, o Conselho Federal, e tem a finalidade tanto institucional como corporativa. Então ela é um sindicato, mas mais que isso, ela tem uma representação nacional. Quando eu falo dos órgãos da OB, o órgão bambambam é o Conselho Federal. Abaixo dele, Conselho Seccional, cada estado tem o seu, e o estado pode ter um bracinho, que é a subseção e a caixa de assistência.
Então, veja, a subseção não é municipal, hein? Tá errado falar que é municipal. É um braço da OAB estadual. O que é a OAB estadual? É o conselho seccional. Então, tem conselho seccional que tem várias subseções. Tem conselho que não. Vai a critério do conselho. Atualmente, nós temos muitas subseções. Você pega São Paulo. São Paulo tem uma subseção por bairro. Por bairro. Você pegar o ABC de São Paulo, tem também subseção, porque o São Paulo é muito grande, né? Então, subseção e a caixa de assistência são os braços, tá? Não aparecem abaixo da seccional, mas sim do lado. São braços de apoio. Como a prefeitura tem autarquia, tá bom? Então, fique atento. Para finalizar, né, essa dica da Ordem dos Advogados do Brasil, a 62, que nós falamos aqui sobre a OAB, sui generis, é a 62. Então, vamos finalizar com a 63, para ir para o próximo bloco. Quando eu falo da 63, o que é importante deixar claro aqui? Nós temos aqui, na dica 63, a desvinculação e imunidade. A OAB não mantém vínculo funcional ou hierárquico com qualquer órgão. União, Estado, município, não tem, tá? Por isso ela é sui generis. E por isso ela também, outra situação importante, ela goza, sim, de imunidade tributária. Imunidade, não é isenção, hein? Imunidade tributária em relação aos seus bens, rendas e serviços, tá? Finalizamos aqui, então, o terceiro bloco, aqui com a dica 63. Eu espero você, sim, lá no quarto bloco, para que possamos juntos evoluir e fazer que você gabarite ética. E vai gabaritar, tá bom? Falta pouco, mais um bloco, eu espero você. Grande abraço, professor Júlio.